Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo com Especialista. Meu nome é Fabiola Simas, para quem não me conhece, eu me intitulo Mentora de Negócios porque em 2021 eu desenvolvi uma metodologia chamada Ser Negócio, que é um método de alavancagem de growth de marcas pessoais. Então, advogados, médicos, terapeutas que querem aí alavancar os seus negócios a partir da venda da sua hora. A gente faz esse estudo de branding e tem muito de coach nesse nosso no Ser Negócio, né? E é uma união dessas ferramentas e assim a gente cria um projeto de alavancagem de marca. Devido à mentoria, eu acabei abrindo uma agência de marketing chamada Ser Negócio, que tem o mesmo nome de metodologia. E nesse podcast eu trago especialistas que vão ter algo para acrescentar a esses empreendedores, a esses empresários que precisam aí de conhecimento o tempo todo para sair, ampliar suas visões aí e conseguir criar a solução. Afinal, empreender é problema todo dia e a gente tem que criar a solução todo dia, né, Fabrícia? Sim. Tô muito feliz hoje com a Fabrícia, nossa convidada. Ela é arte terapeuta, então ela vai explicar um pouquinho pra gente o que é isso. Ela é especialista em arte terapia e vai se apresentar pra gente. A Fabrícia é empresária, mãe, vó, vai contar um pouquinho da história dela e da arte terapia. Vale muito a pena ficar comigo nesse vídeo. Fabrícia, por favor, se apresente aí pro pessoal. Então, bom dia, Fabiola. Bom, tu falou várias questões, né? Sou mãe, vó, empresária, e a arte-terapia, ela me encontrou num lugar bem diferente. Eu estava fazendo faculdade de Ciências Contábeis, minha primeira formação, que eu comecei quando a minha filha entrou na faculdade com 16 anos, eu entrei para minha formação. Até então, eu era mãe e empresária. Dentro das ciências contábeis, eu tive contato com o trabalho com a dependência química e onde eu conheci a arte-terapia lá dentro dessa clínica que eu fui conhecer como voluntária. E aí eu fui me especializar. Terminei as ciências contábeis, mas aí eu fui me especializar em arte-terapia. E aí foi Que legal. 2 anos e meio trabalhando com saúde mental, estudando a saúde mental e me especializei também em dependência química. Hoje eu sou arte-terapeuta, sou empresária, né? E curso a faculdade de psicologia para agregar a arte-terapia. Mas a arte-terapia hoje, para mim, é o meu carro-chefe. Olha que interessante, a arte-terapia surgiu de uma coisa que a gente nunca imaginava, né? Da contabilidade. Em Isso. ciências contábeis, Isso. tu teve um projeto e aí acabou incluindo aí a arte-terapia, estudando Isso. para auxiliar nesse projeto, é isso? Isso. Que aí nessa disciplina da contabilidade era um trabalho de campo externo, onde a gente conheceu uma comunidade terapêutica que trabalhava com dependência química e ali eu conheci arte-terapia no trabalho com esses dependentes químicos. Né? Tinha uma profissional na época trabalhando com eles, eu me interessei pelo trabalho dela e fui buscar uma especialização. Hoje eu continuo nessa comunidade. Eu ia dizer, eu vi trabalho... no seu Instagram, que o pessoal vai ter o Instagram dela aqui no no vídeo também, né? Aí eu vi no seu Instagram que você ainda trabalha dentro dessa comunidade. É um trabalho de 13 anos de voluntariado, né? Sou vice-presidente lá também e sou arte-terapeuta nesse lugar. Que legal. E são só homens. Que bacana. Então, Fabrícia, para o pessoal que está nos assistindo e nunca ouviu, né, o que é arte-terapia? Primeiro explica o que é arte-terapia e qual é a diferença dela para o artesanato. Eu acho importante, né? Isso é muito importante. Por que a arte virou terapia? As pessoas devem ser... Quem nunca ouviu essa palavra, a primeira coisa que vai perguntar, como assim? A arte é terapia? Né? A gente já tem aquela visão pré-concebida que artista já é meio louco. Então, diferencia um pouco isso pra gente. Então, essa é uma pergunta muito importante, porque existe uma confusão do senso comum, né? As pessoas confundem muito o artesanato com a arte-terapia e a arte-terapia com a psicologia. Também tem isso. Então, nós temos 3 coisas diferenciadas aqui. O artesanato não é terapia, mas é terapêutico. Por quê? Porque ele proporciona também um bem-estar, uma promoção de um bem-estar social, um bem-estar em grupo, né? Fazer artesanato com as mãos, ele proporciona para ti uma qualidade no bem-estar mental e você fica ali concentrado. Só que não é terapia. O artesanato não é terapia. Por quê? Porque a arte-terapia, ela é uma forma de expressão do consciente com o inconsciente. E a arte-terapia, ela usa uma abordagem dentro da psicologia analítica, então é aí que ela se diferencia do artesanato. Aí você fala, mas tem a ver com a psicologia? Sim.
né? A arte-terapia é uma forma de psicoterapia com a arte expressiva. Então, como que a gente funciona dentro da arte-terapia? Qual a diferença dela para uma terapia normal? A diferença é que na conversa com o terapeuta, você vai trazer uma arte expressiva. Então, é um processo terapêutico, é um processo psicoterapêutico também, né? Mas nós trabalhamos a arte, nós utilizamos a expressão. Por quê? Porque o que a boca não fala, ela expressa de outra forma. Tem um material além da fala, né? Isso, Então, eu acho interessante, eu já fiz vários tipos de terapia, inclusive quando eu conversei contigo, eu falei, eu gosto de arte-terapia, tá na minha lista, que essa eu ainda não fiz, né? Sim. Mas quando a gente tá falando daquela psicologia tradicional, não importa em qual técnica, se é o TCC, se é uma psicoterapia, vem a consciência à fala, deu. Eu acho que o diferencial aqui que a gente vai mostrar e vai falar de cases é justamente que a gente materializa um pouco desse inconsciente, Sim. né? Mas voltando à diferenciação em relação ao artesanato, eu lembro que você falou assim, a grande diferença é a busca pela estética. Isso, né? Exatamente. O artesanato, você busca estética. Então, se você vai produzir um bordado, vai produzir uma cerâmica, vai produzir uma tela, o artesanato, ele busca a beleza e a estética. Por quê? Porque ele gera recurso, gera renda, né? No processo arte-terapêutico, tudo que você produz dentro da sessão terapêutica não é algo que vai te gerar renda, é algo pessoal inconsciente teu. É material do teu inconsciente. É o que tu quer ver de dentro de você, Então, a né? maior dificuldade, às vezes, do criante, que a gente fala criante ou cliente, né? Não paciente na arte-terapia, né? Se torna paciente, mas ele é outro termo que a gente utiliza, né? Tudo que ele produz ali é material dele pessoal e tem um significado para ele. É diferente do artesanato, né? Que já tem um propósito. Então, tudo que você cria dentro da arte-terapia é um material simbólico, porque nós somos seres simbólicos, né? Todos nós lembramos de uma música que nos faz sentido, lembramos de um cheiro que nos faz sentido, de uma comida, de uma cor, de um quadro, de uma imagem. O que a palavra não traz, a imagem traz. A imagem traz, Então, a arte-terapia, ela trabalha com isso. Então, essa é a grande diferença. Nós não buscamos nada estético. E a dificuldade do criante, como eu estava falando, às vezes ele pega um desenho e ele fala, mas eu não sei desenhar. Porque ele está ligado à estética. Ele está com esse medo de eu nunca fiz, só faço boneco palito, mas é o boneco palito que me interessa. Né? Eu quero saber o que esse boneco palito vai trazer, onde ele está, que cor ele vai ter, como ele é. Isso é que interessa pra gente. Dentro da tua maneira de se expressar, a né? A maneira de expressar. E às vezes sai uma coisa completamente diferente daquilo que ele imaginou, e geralmente é assim, porque o inconsciente, ele deixa escorregar coisas que a gente nem imagina. E tudo que você traz de conteúdo que você não consegue falar, mas produz com as tuas mãos, é material inconsciente. Que legal. Que está ligado também ao inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? Tudo que a gente conhece em nossa volta, o que foi produzido na nossa cultura, o que nós temos guardados de experiências familiares e crenças. Esse é o inconsciente coletivo. Mas o meu inconsciente pessoal são coisas que eu também desconheço, que está relacionado aos meus traumas e às minhas vivências que eu ainda não sei. Lógico. Né? Que muitas vezes aparecem em sonhos. Verdade. E aí eu expresso ali da minha maneira, do meu jeito, sem modelar, né? Eu acho que quando a gente tá falando de estética do artesanato, a minha mãe é artesã, ela faz 1000 coisas, né? Ela sempre foi, eu sempre digo que ela tem alma de artista, mas ela tem sempre então eu visualizo muito ela. Ela, como artesã, tem sempre um modelo. Ela quer aquele modelo específico. Ela não consegue colocar o toque dela. Ela faz questão de seguir um modelo Isso, ela pega uma receita e segue. Uma receita, segue. E, inclusive, ela faz amigurumi que tem receita. E segue e ela quer que fique igual. Então, a diferença é que aqui eu não tenho modelo nenhum. E isso, para alguém criar sem modelo nenhum, é muito difícil, né? E o que a gente percebe? Com certeza, tua mãe fala, essa aqui é minha terapia. Ela fala, porque entra em flow, porque... Porque ela entra naquele momento de concentração, ela está concentrada em chegar naquele produto final, naquela estética, ela só pensa naquilo ali. Isso traz para ela uma atenção plena, isso é mindfulness. Mindfulness, exatamente. Então, mas não quer dizer que isso seja terapia. Não, porque, né? Agora, na verdade, o que eu poderia né? trabalhar com ela em terapia? Então, você vai trazer esse amigurumi para mim. E por que você deseja tanto que ele seja perfeito? A gente vai trabalhar a perfeição nesse caso. Exato. Né? Por quê? Aí a gente entra no conteúdo. Então, o acesso da arte-terapia é por esse viés.
Fabrícia, você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Muita gente faz artesanato pelo Mindfulness. E eu já falei pra ela que eu gosto que ela faça artesanato, que isso faz muito bem pra ela, porque realmente é quando ela começa a fazer o artesanato, ela entra em flow. Ela consegue estar totalmente presente ali, que é o Mindfulness. Mas isso não significa, e tem muita gente que medita para ter esse Mindfulness, mas não significa que eu vou trazer para consciência o que eu preciso trabalhar e desenvolver em mim. Isso, a gente está falando esse é de coisas diferentes. Bem A gente diferente. está falando de alívio de estresse e bem-estar, que é o que proporciona a atenção plena e o mindfulness. Exato. Né? Agora, a terapia, não. A terapia é desconfortável. A terapia ela não é um caminho linear. Né? Você começa um processo terapêutico e você vai trabalhar muitas questões. Independente da abordagem que você escolher, a terapia não é um caminho bonito e florido. Né? Tem muitas vezes que o paciente sai, o cliente sai da sessão muito constrangido, muito frustrado com aquilo que ele observou, que ele trouxe, que ele falou, que ele vai ter uma semana para processar. Então, é diferente, né? Então, existe o benefício da arte-terapia ou de uma terapia normal é trazer para ele consciência e esse autoconhecimento, a compreensão dos conteúdos que ele está querendo trazer. Dos conteúdos que ele está trazendo, do que externalizando, né? Do que está trazendo hoje para ele conflito, né? Então, tem coisas que eles produzem, por exemplo, eu vou te dar uma ideia aqui, ó. Essa bola de argila, você olha assim, você acha que ela é maciça, mas ela é vazia, tem um oco por dentro. E aqui a gente trabalha o quê? O vazio. Muita gente chega na arte-terapia falando, eu sinto um vazio gigante, eu não sei o porquê, que eu tenho tudo, eu sou uma ótima profissional, sou uma ótima mãe, sou uma ótima esposa, mas eu sinto um vazio. E aí a gente precisa trabalhar o quê? Que esse vazio ele nunca vai deixar de existir. Né? E não deixa. Só que a gente precisa saber com que nós vamos preencher ele. E aí a arte-terapia ela entra nesse processo de reconhecimento do que é nosso e o que eu vou fazer com ele. Posso pegar? Pode. Eu achava que era super pesada. É pesada, mas pesada. Dá pra ver que não é maciça. Mas se rachar, ela quebrar, se tu olhar, tu não vê nem onde foi feita a união. Então, o desafio é você fazer o oco, fazer o vazio e agora você vai fechar ele. Tá, aí a minha dúvida, tu chega e diz, cria o vazio. Como funciona na prática a arte-terapia? Na prática, então, assim, a gente entrega o material, entrega argila, um bloco de argila, um quadrado, né? E nós vamos produzir e deixa ele manusear. Manusear é entrar em contato com a argila. Quando a gente entra em contato com a argila, a gente entra também em contato com as nossas emoções. Porque entra em contato com um gelado, o que aquilo significa para ti. Você vai massageando e vai entrando as sensações. A gente trabalha muito sentido. Eu já quero fazer. Os 5 sentidos funcionam na arte-terapia. O ouvir, o tato, né, a fala, o sentir, né? Hoje, a gente está muito desconectado da parte do sentir. Sim. Então, quando às vezes você coloca uma argila na frente de uma paciente, de uma cliente, você percebe que ela tem uma certa resistência. E aí a gente vai sugerindo, agora vamos fazer um círculo, vamos fazer uma bola, vamos fazer um oco. Ai, mas como que eu vou fechar agora? E aí ela vai dando o jeito dela, e é isso que é legal. A gente vai percebendo que a pessoa vai criando estratégias para poder fechar aquilo que foi sugerido para ela. E é muito livre, né? A gente não utiliza sugestão, nenhum caminho, nenhuma receita pronta. Você foi lá você não foi no ateliê, né? Mas eu vou em breve. Quando você for, você vai perceber que eu tenho muitos materiais de expressão, de provocação. Né? Então, ela vai olhar um livro, ela vai olhar um bordado, vai olhar um tear, e aquilo vai conectar de alguma forma. E às vezes eu peço só para escolher o que quer fazer. Que legal. Sabe? E aquilo ali a gente vai usando. O que te conecta aí? O que te conecta. E geralmente na produção vem a emoção junto. Vem muita emoção. E isso, todo mundo fala assim, mas é uma mágica? Assim, parece. Mas são conteúdos teus. O que me chama a atenção é que é uma forma muito mais lúdica. Não sei se é porque eu fui uma super criança que brinquei. É uma forma lúdica. É muito mais lúdico de tu trabalhar esse inconsciente. O que acontece hoje, nós estamos muito desconectados da nossa criatividade. Né? E uma vida criativa é uma vida mais leve. É o que eu falo. A gente trabalha com marketing, a gente tem que embalar as pessoas e tem que embalar a diferenciação delas, né? Então, exige muita criatividade e
E essa coisa de ficar criando vídeos, de criar isso, criar aquilo, exige da gente, né? Exige. Tá buscando. E para isso a gente tem que sempre se conectar com aquela criança. Outro dia eu até fiz um vídeo, né? O que te traz aqui aquela reconexão com a tua criança interior, né? Mas ela pode sair da exigência quando você cria o hábito de ser criativo. Porque você vira um artista, nós somos artistas. Você pode estar num grupo de amigos e você colocar, como às vezes eu faço muitos grupos, né? Tipo, vamos pintar taças, vamos pintar uma tela. Dá uma resistência no começo, porque as pessoas têm medo do julgamento. Mas passando alguns minutos, todo mundo já entra em contato com a tinta, com o pincel e já começa a soltar a criatividade que nos traz desde criança. Nós somos seres criativos. Uma vida criativa e uma vida simbólica, ela traz pra gente outros resultados. Traz alegria interior. Traz alegria, né? Então, aí sai da exigência do produzir. Você se desconecta um pouco do julgamento, daquilo que o outro vai pensar de mim. Se eu, de repente, pensei, rabisquei, desenhei um projeto de forma muito lúdica, né? Então, essa conexão, a gente precisa entrar com a criatividade. A escrita criativa, as pessoas não escrevem mais, só estão digitando. Essa desconexão do que é manual é muito doentio, adoecimento profundo, né? Certeza. Então, a arte-terapia, ela traz esse encontro. Que legal. E explica pra gente de forma prática. Eu lembro que quando a gente conversou, né, fizemos uma reunião antes de estar aqui, eu te falei, me explica de forma prática, porque quando eu penso em arte-terapia, eu vou lembrar do artesanato da minha mãe. Eu sei que ela tem um tempo de produção, como é que fica isso na sessão? Sim. Então, o paciente, quando chega, eu falo paciente por causa da psicologia, né? Certo. Mas na arte-terapia a gente utiliza cliente. Ele chega na sessão trazendo uma queixa, como chega em qualquer tipo de psicoterapia, né? Ele vai trazer uma queixa. O que acontece? A sessão de arte-terapia ela é dividida em tempos. Então, nós temos o tempo que ele vai trazer a demanda dele, a queixa, e com aquilo ali eu vou apresentar para ele alguns materiais que a gente vai produzir dentro daquilo que ele trouxe de demanda, que geralmente é muito surpreendente, porque ele chega com uma queixa, mas o que ele produz não condiz com aquilo que ele trouxe. E aí é que é o interessante, porque a gente começa a descobrir o que é essa queixa por trás da queixa. Eu super entendo, eu digo que eu vendo o que eles dizem que querem comprar, mas eu sempre entrego o planejamento, a organização, a estrutura por trás, né? Mas se eu chegar e disser assim, não, mas isso aí não é o que tu precisa, não vai dar certo. A diferença, assim, a arte-terapia, ela não interpreta nada, tá, Fabiola? A gente não interpreta o produto final, a arte do paciente. Ele vai dar significado. Ele vai dar significado. Então, por exemplo, se essa paciente aqui, que tu fez eu posso dizer uma borboleta, mas para ela não era uma borboleta, né? Ela olhava para aqui e via um rosto de uma pessoa. Aqui nós temos um objeto fálico. Então, isso para ela teve vários significados e nós tivemos aqui mais de 10 sessões em cima dessa peça. Então, era sobre isso que a gente estava falando. Então, às vezes, eu inicio uma sessão. Iniciei uma sessão. Vamos lá, vou tentar interpretar o que você está me falando. Cheguei lá, aí escolhi qual material que nós vamos trabalhar, qual o tema, que eu te trouxe a queixa, e aí comecei. Terminou a sessão, na próxima sessão eu vou continuar. Vai continuar. Terminou a produção, nessa sessão de 1 hora, terminou essa produção, nós tiramos ainda 10 minutos finais para falar sobre a produção. Como foi, como ela se sentiu, o que ela vê ali. Aquilo vai reverberando. Às vezes eu mando uma foto, porque a produção fica no ateliê, então eu mando foto para ela, ela fica olhando para aquela imagem, vê o que vai trazer. Às vezes ela sonha, muitas vezes quando começa um processo arte-terapêutico, eu começo a sonhar muito, porque vai abrindo algumas caixinhas do inconsciente, né? Então a gente vai trabalhando. Então o processo arte-terapêutico, a gente não consegue trabalhar menos de 10 sessões. É possível? Mas um tema específico. Se for uma terapia mais contínua, no mínimo 10 sessões para a gente conseguir elaborar algo do autoconhecimento daquilo que eu vim buscar, sabe? Mas é um processo muito bonito. Eu não tenho Mas não tem fim. Se a pessoa não terminou nas 10, vamos fazer mais uma. Isso, vamos fazendo. Isso que é o bacana. É no ritmo da pessoa, ritmo.
lógico. Só que ela tem uma expressão pra, né? A gente às vezes vai num terapeuta tradicional e a gente não quer, a gente quer mais velocidade naquele ritmo que tá falando ali. Não, mas eu já trouxe isso, eu tô repetindo isso de novo e tal. Como é que eu não consigo? Não, mas é teu ritmo. Não adianta de nada. Agora, eu tô criando algo. E aí, nessa criação, geralmente, assim, essa repetição da demanda e da queixa, do trauma, principalmente do trauma, a repetição, ela acontece muito em cima do trauma, né? Quando você produz e visualiza e materializa o trauma, você já tem outra narrativa. Você consegue identificar outras questões. Tá, mas eu contei esse fato, mas agora eu estou vendo outro lado da história, outra forma de ver. Então, a arte-terapia, ela traz uma outra perspectiva do mesmo trauma. Do mesmo trauma. Sabe? Isso que é interessante. Outra ferramenta que a gente utiliza bastante no ateliê é o Socolage, que a gente chama de, é um método, né, patenteado, que é uma formação também feita por arteterapeutas e outros tipos de facilitadores, que trazem a carta, que é a imagem da alma. Então, nós trabalhamos a várias imagens, a gente faz um arquivo, né? Como é o nome arquivo que eu falo? Agora lembrei, fugi um pouco. Uma curadoria de imagens. E aí as pessoas vão se conectando com as imagens que falam com elas. E lá a gente produz uma carta. E essa carta vai se conectar comigo através de um texto. Então, essa carta você vai criando o teu oráculo pessoal. A cada sessão, você vai construir uma carta. Né? Então, é uma ferramenta também muito rica e poderosa e simbólica. Desculpa te cortar de novo. Então, basicamente, tu tem as imagens lá, tu vai escolher essas imagens e escrever sobre. Isso. A imagem. E assim tu vai construindo essa carta, a carta fica dentro, ali dentro tem uma carta. Ai, que legal. Isso. Aí a imagem já tá pronta. A imagem não tá pronta, você vai montar, você vai escolher várias imagens e construir uma carta. Eu vou... Tipo, isso aqui foi... Várias imagens. Foi várias imagens montadas. Várias imagens montadas. Posso ver? Eu sou dessa que preciso pegar pra ver. Entendi. Ela foi fazendo recortes, colocando uma imagem sobre a outra. E aí, aqui não tá pronto. Ou seja... Já tá pronto. Já tá pronto. Aqui. Basicamente, eu vejo duas imagens. E aí, se eu falar pra ti assim, Fabiola, o que você vê nessa imagem? Vejo muitas coisas. E o que você sente quando você vê? Assim, quando eu vi essa mulher aqui, eu não me senti muito bem, não. Mas quando eu vejo o carro lá, a luz, daí eu já me sinto melhor. Isso. Então, só vai saber... Tem uma sensação mais aconchegante, assim. Tipo, isso. E aí, a gente vai trabalhando esse Mas me dá uma tristeza ver esse estado fetal, tudo preto e branco aqui. Mas, num geral, eu acho meio triste essa imagem. Não sei se... Não, esse é o que você pensa. Mas eu sinto, assim, uma coisa assim. Quem produziu essa carta fez outra leitura. Lógico, né? Com certeza. E aí, tu vai se conectar com essa carta e nós vamos começar um diálogo com ela. Acho que não dá pra mostrar, né? Mas depois, quem sabe, eu consigo tirar uma foto e colocar. Sim. Então, essa é uma ferramenta muito rica também. E a gente vai construindo. Então, ao longo de 10 sessões, você constrói 10 cartas diferentes. Também legal. Então, peraí. Pelo que eu tô entendendo, eu posso ir lá, chego, Fabrício, eu tenho essa queixa que eu quero trabalhar. Aí, escolho uma forma de trabalhar e uma das formas é a carta. E eu vou construindo ao longo de 10 sessões. Pelo menos eu tenho que estar 10 sessões com a Fabrícia. E essas sessões têm que periodicidade, Fabrícia? Aí depende muito da tua urgência. Pode ser semanal ou quinzenal. Não pode ser um espaço muito longo e também não pode ser 2 sessões na semana, que você consegue trabalhar bastante conteúdo, sai bastante mexido do processo. Então 2 tu não recomenda. 2 na semana, uma por semana, no máximo 15 dias. Isso. Perfeito. E o que mais tu trouxe aí que foi construído? Foi construído aqui, eu tenho... Tu consegue contar pra gente, eu tinha essa queixa e saiu essa construção, ou não pode? Assim, eu não posso estar falando do processo terapêutico, né, aqui exatamente, mas, por exemplo, vamos falar de alguns pacientes, quando a gente fala de mulher, né, a gente está no mês da mulher. Falei, estamos no mês da mulher, vamos trazer um tema mais feminino. Então, aí a Fabrícia falou, mas homens também podem fazer arte-terapia, viu? Homens, adolescentes, idosos, né, a arte-terapia, ela abarca todo tipo de paciente. Cuidados paliativos, também tem pacientes de cuidados paliativos. Então, um case de cuidados paliativos que eu tenho aqui é uma paciente com câncer de mama. Desculpa
a ignorância, mas me explica melhor o que que eu até entendo, mas me explica melhor pro público o que que seria cuidados paliativos. Seria quando a doença a gente já sabe que só preciso ter bem-estar, porque aquela pessoa que está enferma não tem mais cura. É isso? Quando a pessoa entra em cuidados paliativos, ela ela tem uma doença, né, que afeta a vida dela e não tem cura. Né? Mas geralmente a gente tem um tabu, né? Tipo, entra em cuidados paliativos, está morrendo. Não. Nós entramos em cuidados paliativos quando a gente não tem um processo de cura daquela doença. Aí o que você tem que pensar? Eu não tenho cura, então como eu vou viver com isso? Né? Então, há um preconceito sobre os cuidados paliativos, né? Mas essa pessoa está ali vivendo com aquela doença, ela pode viver por muito tempo. Lógico. E os cuidados paliativos, ele não precisa chegar no final de vida. Ele pode construir uma história após o diagnóstico de uma doença incurável. Né? Então, essa paciente que eu estou falando, ela chega já depois do diagnóstico de câncer de mama e ela trabalha a arte-terapia até o fim de vida dela. Então, vamos dizer que ela descobriu o câncer em 2018 e ela ficou trabalhando com arte-terapia até 2021. Né? Então, assim, ela reconheceu muitas questões dela. 3 anos. 3 anos. Né? Então, o cuidado paliativo ele não chega exatamente no final de vida. A gente tem são nas últimas 4 semanas de vida, são nos últimos dias de vida. Não. Né? A gente pode entrar em cuidados paliativos porque a gente está trabalhando várias dimensões. A arte-terapia ela trabalha várias dimensões do ser humano. Nós não trabalhamos um só tópico, a gente trabalha a dimensão física, a dimensão espiritual. Por que espiritual, Fabrícia? Assim, na psicologia não trabalha a espiritualidade, não, mas a psicologia analítica trabalha a espiritualidade. Né? Nós também temos essa dimensão que é muito importante na nossa vida. Então, o físico, o emocional, o espiritual, o familiar, o social, né? Todas as relações. Então, essa paciente que chega, ela trabalhou o quê? O câncer dela e as questões do feminino. Então, se é o câncer de mama, a gente está falando de um câncer que atinge muitas mulheres, né? Um câncer muito nocivo. E ela foi trabalhar o quê? Por que disso? Como que chega esse câncer para mim e como que eu vou conviver com ele? Então, ela trabalhou todos os medos dela. Então, ela produziu essa boneca de argila, né? Ela produziu, quando ela percebeu, ela olhou para essa boneca, a gente estava trabalhando um conto, a gente também trabalha o conto, que eu uso muito o livro das mulheres que correm com os lobos, e ela estava trabalhando na época o conto Pele de Foca, Pele de Alma, né? E aí ela produziu essa boneca de argila, e quando ela percebeu o seio dessa boneca, ela entrou em contato e ela produziu uma carta e ela fez, então assim, tudo é construído e tudo é simbólico, porque o que eu não consigo falar, eu produzo. Né? Freud já dizia, se a fala cala, o corpo fala. O corpo fala. Né? Então, é assim que a gente trabalha dentro da arte-terapia. E o feminino é muito importante, e aí eu vou trazer para ti o que hoje a gente vê muito trabalhar na arte-terapia, a jornada da heroína. Nós estávamos falando sobre isso. Vamos conversar um pouco sobre isso, sobre a mulher guerreira, né? Que a sociedade nos impôs a ser. Isso. Então, a jornada da heroína, ela tem uma forma romântica de olhar, assim, como que essa mulher se torna uma heroína. Mas aí a gente percebe assim, heroína do quê? Guerreira do quê? O arquétipo de guerreira, o arquétipo da heroína, o arquétipo da grande mãe, o arquétipo que nós temos vários, né, na vida. E quando a gente fala de arquétipo, não é o arquétipo do marketing, a gente está falando de arquétipo dentro da simbologia. Da simbologia da psicologia junguiana, né? Por isso que eu falo que tem muito de coach, de psicologia na minha metodologia, né? Isso. É porque, na verdade, os arquétipos de marketing vieram do estudo de Jung, tá? Dos 12 arquétipos de Jung. Né? Então, quando a gente trabalha com a heroína ou com a guerreira, muitas mulheres chegam no processo terapêutico com o cansaço de ser essa guerreira. De ser colocada nela esse rótulo de precisar ser guerreira por muito tempo. Mas ninguém perguntou se ela desejava ser, né, essa guerreira, porque nós nascemos com muitas lutas. E aí uma fala que eu trouxe para ti, falei assim, eu acho que nós temos que trocar um pouco da palavra de guerreira, porque muitas mulheres foram sobreviventes, né, das suas lutas que são delas e lutas que foram dadas para elas que elas não queriam.
né? Então, elas tiveram que estar nessa posição de guerreira, mas não necessariamente elas gostariam de estar. Sim. Então, a arte-terapia, às vezes, ela trabalha com esse peso também. Que aí eu volto ao resgate da minha essência, de quem eu era. Quem eu sou sem essa armadura. Quem você é, Fabíola, sem as coisas que você faz. Sem essas máscaras, né? O que é ser mulher para você? Bem profundo. Não tenho respostas. E eu vou te dizer que uma das primeiras respostas que você vai me dar é reconhecimento do o que é ser mulher, o que é minha mãe. Que a minha representação feminina primeira é da minha mãe. Sim. Então, o que é ser mulher para mim é ser igual à minha mãe. Uhum. E aí entra uma das questões que todo mundo faz terapia na vida por causa de pai e mãe. Lógico, porque eu digo que a gente está aqui para harmonizar as nossas relações mais íntimas. Né? Mas a gente precisa trabalhar. Sim. Né? E não é por eles, é pela gente. É pela gente. Né? Para eu ter paz e harmonia com Não se pode modificar o que eles fizeram, como foi essa criação. Mas o meu olhar de como foi feito aquilo. Eu interpretei, eu preciso lamber minhas feridas. E qual é o lugar seguro e um ambiente favorável para eu lamber essas feridas? Dentro de um processo terapêutico. Lógico. Porque aí não tem o julgamento, né? Então, assim, muitas mulheres chegam na arte-terapia para produzir isso. Perfeito. Né? E aí a gente trabalha com bonecas, a gente pode trabalhar bonecas e trabalhar essa boneca representando uma mãe, uma avó, uma tia, ancestralidade, porque a gente também fala de trauma transgeracional, né? Então, a arte-terapia, ela te oferece muitas ferramentas. Sim. Muitas. Eu vou te cortar um pouquinho, Fabrícia. A gente falou aqui de arquétipo, a gente falou de muita coisa que quem tá ouvindo a gente, quem tá num podcast empresarial, pode nunca ter escutado. Arquétipo tá muito na moda, as pessoas falam assim, qual é o arquétipo de marketing que tu quer interpretar? Antes de tirar tuas fotos pessoais, inclusive eu tenho uma parceira de fotos, que é a Marília, e a gente sempre fala que eu não quero interpretar arquétipo nenhum, eu quero entregar a essência dela, porque o que vai sair de mais natural é a essência. Mas quem sou eu? Não sou nem terapeuta para tirar a essência do outro, né? Sim. E às vezes nem o outro sabe o que é a essência dele, né? Mas eu bato muito que a gente deve trabalhar marcas pessoais a partir da sua própria identidade, que aquilo é a sua autenticidade. Mas as pessoas querem modelar em arquétipos. E a palavra arquétipo nada mais é do que o inconsciente coletivo entende por aquela figura, aquele simbolismo. Então, por exemplo, a heroína. Quando a gente pensa na heroína, já vem a Superwoman, né? Mulher Maravilha. Mulher Maravilha é a primeira que vem na nossa frente. Então, aqui é aquela, né, poderosa, forte, peito aberto, eu dou conta do que quiser. Esse é o arquétipo da guerreira. Isso. E aí, quando a gente fala de arquétipo de guerreira, de marketing, eu tenho toda uma simbologia, hein? Músicas, cores, roupas, que eu posso vestir uma pessoa e ela vai parecer numa foto naquele arquétipo. Mas aqui a gente está falando de tirando todas as tuas máscaras. As personas. E as tuas personas. E aí, não é assim simples, né? Porque nós somos as personas que a gente vai adotando lá na infância, que a gente... Então, realmente, o trabalho terapêutico é justamente esse. Não é quem você quer vestir, é quem você é. Exato. Né? E a pessoa... E é por isso que tu me pergunta, eu falei, não tem resposta. Sim. Acho que vou morrer sem. Não, você consegue construir, né? Então, mas assim, são tantas são tantas numa... A persona é uma das falas, né? Das descobertas de Jung, né? Que a gente trabalha muito na arte-terapia. Porque quando o cliente, o paciente chega pra gente, ele já chega com uma persona. Ele não quer entregar tudo. E aí que acontece realmente o processo da arte-terapia, porque ele começa a tirar essas máscaras, porque ele não consegue dominar o conteúdo artístico. Aquela coisa, eu imagino um homem, né? Eu sou pai de família, 20 anos advogado, imagina acontecer isso comigo. Adota aquele... A gente chega com essa narrativa, que o fato, o que eu fiz, o que eu faço, quem eu sou. Mas quando você começa a expressar, e, por exemplo, esse homem que tu falou agora, se eu pedir para ele fazer um desenho dele, às vezes ele não fala, o que ele faz não é o que ele diz, o que ele desenha ali não é o que ele pensa. E aí você começa a entregar para ele, mostrar para ele, tá, mas você falou que você é um grande homem, você é um pai de família super bem-sucedido, um empresário bem-sucedido, você gosta, e você faz para mim um desenho de um menino tão frágil.
E aí você começa a entrar nele e ele vai trazendo o porquê. Ah, mas é porque eu não sei desenhar, mas espera aí, mas esse desenho realmente... Aí você E começa a ver continuando que... racional, né? E sai exatamente, começa a racionalizar. E o que a gente vai entrando na arte terapia é sair um pouco do racional e entrar no mundo simbólico, Uhum. né? Então, assim, essa semana eu ainda compartilhei um desenho de uma Tu numa trouxe aquele pedra. Eu desenho? não trouxe porque é Mas eu acho que conteúdo nem teria como a gente é, colocar eu perto. não trouxe Mas, porque é pessoal, conteúdo que está sigam acontecendo. a Fabrícia, que ela Uhum. tá sempre colocando umas coisas que fazem a gente parar pra pensar ali nos stories. Isso. E ela já explica um pouquinho aí da arte terapia. Então, eu não trouxe essa pedra que eu pedi pro cliente pintar, porque é um processo que está acontecendo, né? Certo. Então, ele é um paciente que está focado nos estudos, né? Ele fica de 12 a 15 horas estudando para concurso, né? Então, ele tem um hiperfoco Certo. durante a semana e ele busca a arte terapia justamente para entrar no mundo mais Desestressar. lúdico, desestressar, né? E sair das exatas, porque a área dele de concurso é exatas. Nossa. Então, ele, mecanicamente, ele está lendo e vendo só aquilo que é do conteúdo que ele está focado. Uhum. Então, quando ele chega para a arte terapia, ele se surpreende justamente porque ele se acha extremamente racional e ele é sempre pego pela arte terapia. Uhum. Então, quando ele sai, ele assim, não tem como, né? Eu sempre sou surpreendido. E essa semana, ele até compartilhei, ele produziu uma pedra e mostrei ali no Instagram o que vocês achavam disso. A maioria das pessoas acertaram o que ele pensou também, que ele fez um desenho, ele não pinta uma pintura que ele nunca tinha pintado uma pedra na vida. A gente utiliza vários materiais, né? A pedra é uma delas. Então, ele pintou, fez uma galáxia e fez realmente muito parecido com o Pequeno Príncipe. Ele nomeou de Pequeno Príncipe. E aí eu perguntei para ele, mas por que o Pequeno Príncipe? Você já leu o Pequeno Príncipe, né? Não, eu não li. Mas o Pequeno Príncipe ele tem um próprio planeta e, de certa forma, quando você está focado nos seus estudos, você tem o seu próprio planeta. E aí vai fazendo alguns sentidos, assim, sabe? E é isso que é a magia, porque aí ele vai refletindo, né? Como que é essa relação com esse mundo que eu criei do meu estudo, né? A frustração de eu chegar sozinho no final disso tudo. Então, a arte terapia ela aborda por vários caminhos. E ela não é um recorte do cenário, né? Não. E é a interpretação que ele faz ali do cenário. Exato. E aí, engraçado que eu vi essa imagem e nunca imaginava esse cenário por trás dessa imagem, né? O que Sim. quer dizer esse cenário? A história que A ela contou da narrativa. pessoa que criou, Exato. né? Uhum. E eu, quando vi, eu já vi um astronauta explorando o mundo. Sim. A diferença do meu olhar Mas assim, Fabiola, nós temos uma síndrome chamada Síndrome de Florença. Quem foi à Itália sabe. Por quê? Porque nasceu essa síndrome lá. Todo mundo que chega em Florença e olha para a arte, porque é uma cidade completamente artística, né? Você se emociona. E aí você não sabe de onde vem essa emoção olhando para a arte. E esse é o efeito da arte terapia. Quando você olha para a produção, você começa a ver e aí vem a emoção, vem o conteúdo, vem o incômodo. Não é só bonito, é um incômodo também, porque a gente tem a nossa dualidade. Então, até trouxe aqui uma máscara de uma paciente que trabalhou a dualidade. Eu sou luz e sombra. Todos nós somos luz e sombra, né? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no 50-50, porque eu nunca vou ser 100% luz e 100% sombra. Né? É o equilíbrio. E aí ela fala, hoje eu sou 30% luz e sou 70% sombra. E aí esse encontro, esse equilíbrio que a gente vai buscando na arte terapia. Que bacana. Né? Muito legal. E a gente já falou como funcionam as sessões, já falamos que numa primeira sessão, como é que é a primeira sessão? A primeira sessão, a gente fala que é a sessão da anamnese, né? Que ela vai trazer a visão dela de mundo, a narrativa dela, o que eu vou buscar com a terapia, o que eu conheço da arte terapia, né? E onde eu quero chegar. Então, a gente vai, a primeira sessão, construindo esse caminho. O que eu vou fazer com aquilo que eu vou produzir. Gosto disso. É mais para coach, não é tanto porque se eu só chego numa sessão de terapia, a gente não sabe onde vai chegar. Tem que ser bem solto, né? Sim, na verdade, tem essa diferença. Existe uma rota, né? Existe uma rota, porque, primeiramente, não é só uma questão, né, eu não posso fazer com que o meu cliente vire um refém.
Então, eu preciso dar para ele, nós vamos trabalhar esse conteúdo, vamos trabalhar o quê? Eu quero trabalhar esse trauma, ou esse problema, ou esse conflito, né? Então, nós vamos trabalhar a cada 10. Como é que ficou para ti? Pode ser que tudo dê certo, pode ser que nada dê certo. Porque quando a gente entra num processo terapêutico, a gente lida também com coisas que a gente não pode controlar. Sim. Né? E aí, a gente coloca 10 sessões para trabalhar esse conteúdo, mas nem sempre a gente consegue. Mas como você falou, parece que não tem fim quando eu entro para uma terapia, né? Mas isso também traz um pouquinho de incômodo, porque você não quer ficar refém a vida inteira de um terapeuta. Tem gente que eu sei que faz psicoterapia há 20, 30 anos com a mesma pessoa. Sim. Ok, criou vínculo, raporte, tá ali, né? Mas até que ponto isso também é saudável para ti? Essa dependência emocional do terapeuta. Essa dependência, né? Tem que pensar sobre isso. É verdade. Tá, então eu chego na primeira, faço uma anamnese e já traço a minha queixa, mais ou menos um caminho. Isso. E que eu vou ter 10 sessões ali para trabalhar aquela queixa específica. E assim, Fabiola... E naturalmente, conforme vai trabalhando, uma queixa vai puxando a outra e eu posso continuar. Exatamente. E outra coisa, assim, nem sempre a queixa inicial é a queixa a ser trabalhada, porque vão surgindo outras questões. E tu tem mais exemplos de queixas? O primeiro, a gente tá fazendo esse vídeo para falar da arte-terapia e novos pacientes, por favor, busquem a Fabrícia, né? Primeiro, eu acho que eu vou fazer arte-terapia. Quais são os motivos pelos quais as pessoas te procuram? Um motivo que você já colocou bastante ali, a gente tem o próprio estudo. O cara te procurou porque ele queria sair do racional. Isso. Uma outra pessoa te procurou porque ela já estava com uma doença e ela queria um cuidado paliativo. Isso. Quais são outras buscas? Então, eu trabalho com idosos também, né? A gente trabalha nessa linha do idoso, com as demências, né? Com o envelhecimento. O idoso trabalho com o TDAH. Também temos alguns pacientes, alguns neuropsicólogos que caminham para mim a arte-terapia. Por que é importante para o TDAH? A gente traz um momento de relaxamento desse cérebro com velocidade de processamento muito alto, né? Então, o TDAH ele se lida muito bem com a arte-terapia. É um momento de descompressão, um momento de trazer um pouco mais de relaxamento, porque ele tem um hiperfoco. Toda pessoa que tem um diagnóstico de TDAH, ela é medicada. Né? Não tem como fugir da medicação. Essa medicação traz um tempo de hiperfoco muito longo, 8, 10, 12 horas. Então, em que momento eu consigo criar outras rotas para o meu cérebro a não ser o hiperfoco? A gente trabalha a arte. Né? Então, pacientes com diagnóstico TDAH, eu atendo também, adolescentes. Né? Trabalho adolescente na adolescência que tem conflitos com os pais, com o reconhecimento da adolescência, que é uma fase difícil também, então a arte-terapia também entra. Sim. Depressão, dependência química, dependência em outros vícios também, sabe? Então, a arte-terapia ela abrange tudo. Abrange todos. E mais uma dúvida que me surgiu aqui, a gente já explicou como funciona a sessão, como funciona o processo e quais são as queixas que as pessoas te buscam, né? E uma outra coisa que eu ia te perguntar, a gente já diferenciou também a arte-terapia, né? E já falou de alguns cases. Ela serve também se eu tiver um objetivo específico. Por exemplo, no coach a gente trabalha muito, eu quero trabalhar para que eu conquiste tal coisa em tanto tempo. Eu consigo trabalhar com a arte-terapia nesse sentido? Conquistar, tipo o quê? Algo pode ser tanto profissional quanto pessoal. Eu quero mudar um pouco o meu jeito de ser e quero ser mais criativa. Posso trabalhar arte-terapia? Sim, oficinas específicas a gente pode trabalhar um tema, por exemplo, né? Vamos... quando fala conquistar, é como se eu estivesse vendendo um pacote de prosperidade. Não. Não. Ó, não dá pra conquistar. Vamos dar um exemplo assim, né? É que quando se fala da guerreira, eu mudei tanto na minha vida que eu não sei quantos arquétipos eu já vesti, né? Ótimo. Mas, num geral, as mulheres realmente, aquela casou, teve filhos, fez... E aí, chega uma hora que os filhos crescem, meu Deus, eu não quero mais ser só a mãezona, eu quero mudar isso em mim. A gente trabalha isso em coach. Isso. Por isso que a gente fala de conquistar, porque é meio do trabalho do coach. Isso. Dá para eu trabalhar isso na arte-terapia? Por exemplo, vamos falar aqui de mulheres em período de menopausa. Isso. Né?
Então, a mulher depois dos 40 anos, ela enfrenta a menopausa, né? Então, chega um momento, então, eu já adquiri tudo, eu tenho uma família, eu tenho um filho, eu tenho uma casa, eu sou bem-sucedida empresarialmente, agora eu vou lidar com o quê? Comigo. Então, meu filho já casou, meu marido está trabalhando, está tudo ok, minha casa tudo certo. O que acontece? Eu começo a ter a falência da minha parte feminina, né? Eu estou tendo a minha menopausa e aquilo vai trazendo muitos conflitos. Sim. Então, eu vou trabalhar o quê? O reconhecimento dessa menopausa na minha vida. Dá para trabalhar pontualmente, aceitação. Isso. E, geralmente, vai trabalhar em grupo ou individualmente esse tema. Legal. Né? O que a gente precisa entender também, sabe, Fabiola, que quando o paciente chega, tu tem uma visão holística dele. Quando eu falo a palavra holística, não é uma coisa espiritual, tá? Não. Holística é o olhar para o todo dele em várias dimensões. De todos os pontos de olhar. Às vezes a paciente chega para nós, eu falo nós porque tem muitos arteterapeutas, né? Com muitas queixas, a gente tem que entender de olhar para ela também a parte biológica. Por que ela está tão irritada? Por que ela está tão entristecida? Porque eu não posso pegar e dizer, ela está com depressão. Já não posso entrar na patologia, eu preciso entender. Então, isso pontualmente dá para trabalhar. Né? Então, eu quero lidar com a minha menopausa. Então, a menopausa a gente tem o quê? Além de você chegar... Eu perguntava, você está indo em acompanhamento médico? Está fazendo reposição hormonal? Como que está sendo isso para ti? O que você conhece da menopausa? Então, tudo isso é psicoeducado também. Porque, às vezes, a paciente não sabe. Não, com certeza. Então, dá para trabalhar pontualmente. E se aí eu chegar... Quando a gente fala dessa mulher mesmo, que os filhos cresceu, ela não se preparou para aquele momento. Não se preparou para aquele momento. momento. Pro ninho vazio que a gente fala. Que ela de corpo vai estar com outro corpo, de energia. Porque quando eu falo que eu vivi 40 anos dedicada à minha família, dedicada aos estudos, a uma empresa, e chega no momento que eu estou relax, estou tranquila, vem o vazio. Tá, mas o que está acontecendo? O que eu tenho para fazer agora? Eu diminui o ritmo, tá sobrando tempo, eu estou deixando de ser útil. Trabalhar a utilidade na mulher também é muito importante. É que isso é adoecedor. Eu venho no ritmo alto, 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 de repente tudo fica mais leve, mais tranquilo, e eu acho que eu não mereço aquilo. Escuto muito isso. Eu não mereço descansar, eu não mereço estar parada, né? Então, assim, na sociedade do cansaço, hoje quem está no ócio é considerado alguém que não faz nada, é um malandro, né? Porque todo mundo cobra muita produtividade. Verdade. Né? E isso é uma pressão. Então, também são coisas pontuais de ser trabalhada, né? Eu posso realmente descansar na minha vida, né? Então, o descanso, a menopausa, várias questões que a gente pode estar trabalhando pontualmente. Bacana, serve para todo mundo. Para todo mundo. E também a gente falou dos adolescentes, dá para trabalhar vocação? Dá para trabalhar vocação, apesar de tudo muda na adolescência, mas a chave principal dentro da adolescência é o reconhecimento de quem eu sou. Porque o adolescente, ele não é mais a criança, né, que tá brincando, tá ali tem aqueles amigos e é reconhecido como criança dentro de casa, não é adulto, mas é cobrado como se fosse, então ele perde um pouco a identidade, é como se ele não soubesse mais quem ele é. Então a gente começa trabalhando o que ele é daqui para frente, o que está acontecendo com ele, com o corpo dele, por que eu estou tão desengonçado, por que a minha voz está tão diferente, por que o meu corpo está mudando, por que eu quero ficar só trancado no quarto, né? E aí trabalhar com ele esse reconhecimento da adolescência para depois ele descobrir o que ele realmente... Porque a gente está falando de vocação na adolescência porque nós fomos ensinados assim, que com 16 anos eu tenho que saber o que eu vou fazer da minha vida. Mas a gente não tem essa geração agora. É verdade. A gente tem uma geração que tem muita opção, né? E que essa muita opção traz para eles também muito conflito. O que eu mais vejo dessa geração bem jovenzinha é que eles estão fugindo de fazer o tradicional, de estudar, e se experienciando de diversas maneiras, né? Até a tecnologia permite, então tem muita gente, eu brinco assim, esses 20 aninhos aí que estão trabalhando com marketing, porque aí eles já foram designers, já foram videomakers, já fizeram tudo em 3 anos. Então, o que a arte-terapia ajuda no adolescente? Primeiro, a se reconhecer. Ele vai trabalhar com a autoimagem dele, porque ele se sente um patinho feio, e a gente trabalha contra do patinho feio também ali. E eu acho que as redes sociais estão atrapalhando muito essa autoimagem, a comparação, né? a autoimagem. Aumentou muito o nível de perfeição que eles buscam. Aconteceu uma situação bem curiosa. Uma menina bem novinha veio para mim, já faz um tempo, ela veio para mim para ser minha cliente, eu ajudar ela com redes sociais.
E aí ela tinha vários vídeos maravilhosos delas que ela só manda inbox para as amiguinhas, porque não, mas eu tenho vergonha de postar isso. Mas elas entre elas ficam se julgando sobre aquele vídeo. No meu tempo que eu era adolescente, eu não tinha como fazer um vídeo e ficar mandando para meus coleguinhas para eles ficarem julgando o meu vídeo, né? E aí a autoimagem dela era terrível, assim. Sim, né? aí essa questão da Ela olhava exposição. como... E aí me mostrava uns vídeos muito bem feitos. Não, eu queria fazer vídeo assim. Não, mas calma. Você tá começando agora. Então, tudo está sendo muito precoce, né? É. Então, geralmente, quem procura são os pais para fazer arte-terapia, né? E aí a gente trabalha com a autorização dos pais, vários conteúdos e dando devolutiva e a evolução desse adolescente. Ah, isso é interessante. Daí você dá o feedback para ele e para os pais. Isso. Que bacana. Trabalha bastante questões, né? O papo foi muito bom, fluiu, falamos de arquétipo, falamos... Acho que tem alguma coisa que a gente não lembrou de falar aqui? Falamos de como te procurar. Então... Você atende online? Eu atendo online, Como funciona uma sessão online? A sessão online é praticamente isso. A diferença é que não estamos presencial, porque dá para trabalhar arte-terapia online, sim. Inicialmente eu falo para o paciente dos materiais que a gente pode estar utilizando e os recursos, né? Pode usar material reciclado, pode usar lápis de cor, giz de cera, tinta, o que ele tiver em mão, né? Recorte de revista, tinta, tenaz, tesoura, a gente vai fazendo tipo uma listinha de materiais e ele vai tendo essa caixinha da arte-terapia dele, né? E ali, durante a sessão online, que geralmente eu faço pelo Meeting, a gente vai produzindo também. E ele vai mandando fotos, a gente vai entrando em contato, então é possível fazer. Muito bem. Aí o ateliê vai ser a própria casa dele. Isso. Se eu vou lá presencialmente, é em Itajaí, né? Itajaí. O seu ateliê. Então, lá no ateliê presencialmente, eu já tenho os materiais. Se eu fizer online, aí eu providencio. Aí a escolha de materiais eu providencio. E não preciso também me preocupar que tenha que ser caro. Porque... Isso. Não necessariamente. Às vezes é uma caixa de leite vazia, a gente consegue fazer expressar muita coisa. Adorei conversar contigo, Fabrícia. E assim, ó, para inspirar o pessoal, por que todo mundo deveria experimentar a arte-terapia? Porque todo mundo tem que entrar em contato com essa criança. Todo mundo tem que entrar, essa lembrança de que um dia eu brinquei com panelinha de barro, né? Um dia eu fiz um pão com a minha avó e lembrei, tive uma memória afetiva, então a gente vai mexer na massinha e vai trazer. A gente precisa entrar em contato com essa vida simbólica, porque nós somos seres ritualísticos. Nós somos seres, né? Então, a gente precisa encontrar esse caminho de ter uma vida criativa, porque traz muito mais leveza. A pessoa, quando está muito encouraçada, a gente usa esse termo de couraça, né? Que ela vai criando várias camadas de personas em cima dela, ela vai esquecendo dessa vida simbólica, que pode ser muito mais criativa. E é possível a gente trazer um pouquinho mais de leveza, entrar em contato com o lúdico, entender dos nossos sonhos, porque o inconsciente ele se expressa de várias formas na nossa vida, de várias formas. E às vezes a gente não tem tempo para ouvir, porque realmente a gente está vivendo numa sociedade do ruído. Então, parar um pouquinho para ouvir o que o teu corpo está falando, o que ele quer expressar, porque a dança expressa, o teatro expressa, a arte de várias formas expressa, e a arte-terapia está aí como ferramenta para isso. E o que me chamou a atenção, diferente da dança, a gente sempre, se estiver dançando em grupo, a gente vai procurar um modelo, por mais que diga, fecha os olhos, a gente vai procurar um modelo. Ali não, é você e sem modelo nenhum. Deixa fluir o que vier, né? Sem tu buscar essa estética. Então, isso me chamou muita atenção. Não, a estética não é desejada. Adorei conversar contigo, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer também esse podcast, é um oferecimento da Alice Medicina Saudável. Inclusive, depois vou te entregar um brindezinho da Clínica Alice. A Clínica Alice, a CEO é a médica nutróloga doutora Larissa Reinaldo. E lá, eles atendem você com soroterapia. Às vezes, você foi em algum médico que te deu... hoje está muito difícil de a gente tratar os pacientes, porque oral não tem a mesma absorção. Achei bacana que a gente até comentou da fase da menopausa da mulher, né? Às vezes ela nem percebe que a fisiologia dela é que está trazendo aqueles sentimentos que ela não está se sentindo bem, né? E aí tem lá um receituário de ter uma soroterapia e não sabe onde buscar. Você pode ir lá na Clínica Alice, que eles fazem a soroterapia, tem a
a Camila, tem 3 enfermeiras bem maravilhosas lá, sabe pegar veia, que é esse tratamento por via do soro. Né? E depois eu vou te deixar um brindezinho ali de nutrição, porque se a gente não estiver bem nutrido, se a fisiologia não estiver funcionando, não tem como ter bem-estar também, sim, né? Sim, com certeza. É tudo, não tem como separar corpo, mente, saúde. Não, a saúde, para nós, hoje, ela é multidimensional. Multidimensional, Então, o que é saúde mental, realmente? A gente fala só de um cérebro feliz? Não. Não. Tem que estar tudo certo. Não tem como... Nós somos esse sistema, né? Não tem como eu separar a minha saúde mental da minha saúde do corpo, da minha saúde emocional. Exato. E que a gente já falou da transpessoal, né? Para mim, hoje, a psicologia já envolve essa espiritualidade, esse todo, né? Muito bacana, muito obrigada. E pessoal que quiser saber mais sobre arte-terapia e fazer uma consulta de arte-terapia, fazer uma primeira consulta e quem sabe fazer aí as 10 sessões, é só buscar pela Fabrícia. Eu vou deixar o Instagram dela aqui, vou deixar os contatos dela aqui. E também achei interessante que você falou das oficinas, né? Nem falou. Sim. Em que casos? Você tem lá um Dia da Mulher agora, né? Que passou. Às vezes a empresa quer fazer alguma coisa diferente. Dá para chamar você? Dá. Eu faço oficinas algumas corporativas, né? E ali no meu próprio ateliê também ofereço algumas oficinas temáticas que aí eu divulgo no Instagram. Bacana. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, não quer ir lá numa sessão, dá para ir numa oficina. Geralmente da oficina sai para sessão, porque mexe bastante também. Perfeito. Muito obrigada, Fabrícia. Foi um prazer. Obrigadão.